Muy bien, mis hermanos, mira, ¿qué día es hoy? 31 de octubre. Hoy celebramos ¿qué? La Reforma Protestante. Não é Halloween. Ah, também aí celebram Halloween, não é? But it's not Halloween. La Reforma Protestante. Ok, quizás alguns vão dizer, pastor, vas falar sobre toda aquela história? Não vou falar sobre toda aquela história da Reforma, pero sim queria que meditáramos na questão um pouquinho de lo que significa não somente o movimento que passou, pero o que é importante entender em nos dias de hoje. Quem acá já hizo uma reforma em sua casa? Alguém já hizo uma reforma em sua casa? Como que tumbaram na parede, poner outra, sacar algo acá, poner outro, rascar a pintura, pintaram por em cima de novo. Que é que a reforma em verdade? Um segundito. Se escuta um sonido como que reverberando ao redor. Melhorou? Aí está. Muito bem. Quando estamos fazendo uma reforma, meu Deus, é bom fazer uma reforma vivendo dentro da casa? Não, a vezes temos que sair, reformar a casa todita e depois regressar allá, porque é uma polvadeira, é montão de basura, é montão de coisas que passam, há que limpar, rascar, remover, romper, corrigir falhas, fazer renovação de isso, de aquilo, temos que cambiar, substituir, e há um cansaço de corpo, um cansaço mental, um cansaço em geral de ter que fazer todas essas coisas. Se desanima, se comete erros e à vez recebemos críticas. Por quê? Porque quando se está reformando, pero por que não has hecho dessa maneira? Por que não usaste aquele color? Porque entende, os amigos se acercam ou então essas classes de coisas começam a passar. Assim que a reforma sempre traz cansaço, perdas, gastos, não? Pero também traz coisas maravilhosas. A finalização da reforma supostamente é deixar algo hermoso, funcional, prático e também agradável de estar e de fazer. Mira, quero ser sincero com vocês. Não somente a reforma de um edifício, mas a reforma da vida nossa. Quando nós decidimos, eu tenho que fazer uma reforma acá, se gasta muito e é doloroso muitas vezes, não é sencillo. Quando queremos reformar o corpo, fazer uma dieta não é fácil, não? Tanto é que nós falamos que sempre deixamos para amanhã. Amanhã empiezo. Nunca nadie quer empezar a dieta hoje, porque não é fácil. Cerrar a boca, ou ter que sair a caminhar ou correr, ou fazer exercício, levantar pesas. Oye, quem tem ganas de isso? Nadie. Não? Leão disse, eu tenho ganas, pastor, aliás, não sei o quanto está mentindo ou quanto é a verdade. Não? Ele tem ganas, empieza no ginásio e vai 2, 3 dias depois, e a regressar, hace um montão de tempo que não regresso. Reformar o corpo, não? Então, às vezes, quando não queremos sofrer essa situação, vamos fazer uma lipo, vamos sacar a grasa da pança, vamos fazer uma lipo aí, vai ser mais fácil do que cerrar a boca, sim ou não? Aí vai lá para a lipo e é muito dinheiro, já não pode pagar, se desanima, desiste, ou quando pode pagar, paga, aí sofre quase 40 dias ali na cama para que recuperar-se, e depois recupera, em 3 meses está a pancita de novo, porque de nada resultou e começou a comer de novo.
¿Cuántos hicieron la cirugía, se llama bariátrica o etcétera, que tuvieron que cortar una parte del estómago para comer menos y después se han dado cuenta que no resultó porque engordaron de nuevo? Ahora, cuando hablamos de una reforma mental, ¿no? De una reforma mental, porque estamos muy depresivos, con una enfermedad mental, y hoy una de las enfermedades que está más como que alrededor nuestro es la enfermedad mental, que la gente no quiere entender, no quiere aceptar y convive con ella. Sufre, todos los días están sufriendo enfermedad mental, depresión, estrés y un montón de cosas que no saben ni definir, emociones desencontradas, ¿no? Cosas que están ahí que consumen uno. Pero para hacer eso hay que tener una terapia, hay que sacar hacia afuera lo que está ahí incomodando, hay que cambiar cosas, pedir perdón, arreglar situaciones, y eso involucra emociones, sentimientos, involucra un montón de cosas que a veces tenemos que revivir, porque isso passou há anos, passou algum tempo, coisas não perdonadas, não arregladas, e que agora tenho que trazer ahorita, sacar afuera, compartilhar com alguém de confiança para que essa pessoa nos ajude a fazer essa reforma, porque muitas vezes solo não podemos. E porque traz sofrimento, o que hacemos? Seguimos aí como que? E não vivimos. Estamos aí, não? Quando hablamos entonces de uma reforma espiritual, que é para melhorar o espírito, melhorar aquele sentimento de culpa que está em nossas espaldas e etc., é outra situação. Irmãos, o mundo passou por reformas. Sempre, todos os dias, algo está ocorrendo, aí reformas têm que ser hechas. Cada vez que se cambia um governo em um país, la mente del pueblo temos que reformar o sistema, reformar essa maneira. Necessitamos de alguém distinto acá para que haga movimentos que melhore para o pueblo, para a gente e etc. Não pense que isso não passou com a igreja. A igreja também cometeu erros e se foi equivocando, e necessitava fazer uma reforma, não? Necessitávamos fazer um movimento. E por isso a reforma que passou no século XVI, não? 1517, aí a reforma protestante, 504 anos hoje se cumpre da reforma. Não era para haver uma divisão, não era para que fôramos dois grupos, não? Os protestantes e agora os católicos romanos. Não, era para que fosse a igreja cristiana, em general. Mas não houve como, porque havia alguns que não queriam cambios, que não queriam arreglar a casa, que não queriam, como que les iba a doler muito no bolsillo, em seu ego personal, de aquele grupo, de aqueles líderes de aquele tempo, fazer as reformas, admitir erros, não? Fazer os cambios necessários. E por essa razão, então, se explotou uma divisão. Não era para isso. Ora, eu quero dizer que a reforma moralmente é necessária porque se olvidou algo. Olvidou o quê? Que olvida? Quando se há que fazer uma reforma, é porque olvidamos o quê? Fazer o quê? A manutenção. Se eu não hago a manutenção, eu tenho que fazer uma reforma. É que eu não he visto olhar que há algo aí que se dañou e se eu já não reparo ahorita, depois eu tenho que cambiar a parede, sim ou não? Há problemita ali que eu vejo que está ocorrendo e se eu não lo cuido, o que vai passar? Já tenho que vai empeorar. Assim é. Então, se não há a manutenção, se não vuelve a lo que há que ser, então, sempre, por isso que um lema da igreja é igreja reformada, sempre reformando. Então, sempre, constantemente, temos que estar nisso. E hoje eu diria que necessitamos de novo reformar a igreja. Por quê? Alguém pode dar-nos algumas razões? Porque hoje de novo se estão vendendo bendições.
Se estão vendendo terreno no céu. Se estão vendendo aí salvação. Se estão vendendo puestos. Assim que a igreja que fazia isso antes do século XV, e essa foi uma das razões porque a reforma começou, de novo regressou. Em muitos lugares, em muitas classes da igreja, isso está passando. Porque a salvação não se compra bendições, não se compra o céu. Tudo isso ocorreu. Mas eu quero que vocês abram suas Bíblias para que vejam que a questão da reforma não é desde o século XVI, é desde há muitos e muitos anos. Mirem 2 Reis, capítulo 22, por favor. Abram suas Bíblias em suas casas. Aqui. Se é que vocês têm Bíblias, não em suas casas. Há Bíblia em tua casa aí? Tu tens Bíblia em tua casa? Ou só tens Bíblia cá na igreja? Se tem Bíblia em tua casa, sabe onde estás? Agora pode se cerrar os olhos, saber onde está em tua casa? Está lá cerquita da tua cama, na mesa, ou já la perdiste na casa? Nem ideia de onde está. Há gente que se pergunta, se chega ali na casa e, oye, podes dar-me tua Bíblia aí para fazer uma leitura? Pastor, nem ideia de onde está. Não? Eu, a última vez que he visto, não me acordo. Então, é um problema, não? Então, é importante. 2 Reis, capítulo 22, por favor. Sabe de onde está 2 Reis? Segundo de Reis, capítulo 22, ok? A partir do versículo 1. Assim disse: Josias tinha quantos anos acá? 8 anos. Niños, que idade têm vocês? Que idade tem Víctor? 8? Uau! Que idade tem Briana? 10? Uau! Que idade tem William? 10 também? Uau! Jamie já não é ninho, não? 12 ou 11? 12? Uau! A Diana 14? Mira aí. Não? Ana Sofia está com 6, não? 6? Ok. Mira, os niños acá, não? Hannah, Jaimito, Kiara e etc. Todos os niños que estão aqui, ele vai estar aqui, 10 ou 11 ele vai. Mira bem, aqui diz o texto que Josias tinha 8 anos, quando ele começou a reinar. Mira bem, a ser rei. Se tornou rei com que idade? Com 8 anos. Vamos pôr em outros termos. Se tornou presidente dos Estados Unidos aos 8 anos de idade. Como pode um niño, aos 8 anos, ser presidente do país? Ser rei. Foi o que passou. E diz o texto que reinou em Jerusalém quantos anos? 31 anos se quedou como rei allá. Sua madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. E Josias hizo lo que? ¿Qué hizo Josias? Lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Assim que ele, desde os 8 anos de idade, começou a reinar, reinou 31 anos e agradou ao Senhor durante todo este tempo. Isso lo que era, lo que Deus queria que ele hiciera.
Não se alejou de seu antepassado David, que também foi rei e agradou ao Senhor em toda a sua vida. Então, mira o que diz o texto aún mais. E en el año 18 de su reinado, solo aí, não veja mais. Espere um segundito. Quando Josias começou a reinar, com os 8 anos, era um menino pequeno, chegou ao trono, porque seu papá foi assassinado, lo mataram. Al final, depois de mais de 300 anos, por dizer, se cumpriu acá uma profecia de que Deus ia enviar um varão de Judá para reinar sobre Israel. E foi o que passou. E disse que ele hizo o que era agradável, ou o que era recto delante del Senhor. Isso foi verdade, porque Josias, a esta corta idade, não tinha nenhuma intenção de desviar ou fazer o que era malo, porque ele viu o que estava passando naquele tempo. Havia gente ao redor de ele que queria reformas, que queria cambios, porque Israel se havia alejado de Deus. Se havia alejado, e vocês vão saber o porquê e como, de que maneira se havia alejado. Ora, mire o versículo 3, que empecé a ler e me detuve. Dice aí: en el año 18 de su reinado, el rei Josías mandou a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor, y le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recorra el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor, para pagarles a los trabajadores que lo están reparando, que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra, a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. Mira aí, ¿qué es lo que pidió acá? Pidió para que ele fuera y ¿qué idade tenía ele acá? 18 anos, 10 anos depois. Estava ele agora reparando o templo, cuidando de quê? De la casa del Senhor. Que agarre o dinheiro, pague as contas, que eles estão reparando as grietas, reparando as paredes que estão dañadas, que estão sendo consumidas por el tempo, e há que hacerlo. Mira, é importante entender isso. Conforme a vida nossa va delante de Deus, as coisas, os reveses, a prioridade que damos à vida, empieza a abrir em nós mesmos grietas espirituais. Coisas em nossas vidas que nos vai alejando de Deus. Já não se lê a Bíblia como leia antes, não se orava como se orava antes, não se vai à igreja como se ia antes. Começou a deteriorar a relação nossa com Deus. E esse deteriorar nos leva a quê? A começar a substituir a verdade que tínhamos por la mentira. Substituir o que entendíamos como sendo o que teníamos que fazer, pero o que agora não devíamos fazer. Hoje, a igreja a nível geral está com um montão de coisas que a Bíblia não está de acordo. Que não está de acordo, jamais. Pero está aí. Há exemplo de muitos e muitos dentro das igrejas que aceitam coisas que a Bíblia nos condena. E que não podemos jamais permitir que se abram estas grietas na igreja. Então, por isso há que lutar. Por isso, quero dizer, falando de lutar, dizer algo que saiu esta semana.
Salió las estadísticas de la iglesia perseguida, significa, la iglesia cristiana a nível del mundo. ¿Sabe cuántas personas hoy sufren persecución, están muriendo, siendo perseguidos, no reciben beneficios, no reciben ayuda del gobierno? ¿Sabe cuántas personas en el mundo hoy están siendo perseguidas por causa de predicar el evangelio? 390.000, no, millones de personas. Significa la población basicamente un poco más de los Estados Unidos alrededor del mundo. Están siendo muertos, están siendo perseguidos por causa del evangelio. Hoy, en los días de hoy, essa foi a estadística. E sabe qual é o país que mais mata cristianos e mais persegue? Coreia del Norte, está no topo, em primeiro lugar, 20 anos em primeiro lugar. Sabe que país foi incluído agora nessa estadística? México. Em que grande parte dos narcotraficantes estão matando cristianos e estão destruindo suas casas. Además, a própria igreja que hoje está lá, que se denomina cristiana, também em pueblos, não aceitam os evangélicos por aí. Estão sendo perseguidos por el evangelho. O que quero dizer é que aumentou em muitos lugares a perseguição por causa do evangelho. Então, esta luta em contra a verdade é porque se necessita reforma, se necessita entender que é uma guerra espiritual, não é de carne e sangue, é uma guerra que travamos porque estamos anunciando o evangelho e o evangelho transforma, o evangelho da vida, o evangelho traz perdão, o evangelho traz salvação, e se nós outros não anunciamos, não calhamos, hasta como diz a Bíblia, as pedras vão aclamar. Temos que seguir a missão, não podemos detener-nos. ¿No? Entonces, a los 18 años, este muchacho toma la decisión de reparar el templo, de reparar la casa de Dios. Y ahí, ¿qué es lo que pasó? Él va y parece que ocurre una secuencia ahí de, si ustedes van a mirar el capítulo 34 y 35 de este mismo libro, pero no vamos a mirar ahora porque senão vamos a quedar 2 horas acá. Começou primeiramente esta reforma lá, naquele tempo da vida de Israel, com uma purificação das práticas religiosas em Judá e Jerusalém. O que estava mal começaram a limpar. Por exemplo, Israel começou a adorar outros deuses. Havia aí como que estátuas de Baal, e havia um montão de deuses aí, e cada um adorava o seu. Abandonaram a Deus em Israel. E por essa razão, então, começaram a tombar estes postes ídolos, os ídolos que haviam, e limpar toda a casa, porque solamente Deus é digno de toda a honra, a glória e toda a adoração. E Ele não divide sua glória com nadie. Então, a purificação das práticas, não? Em Jerusalém, em Judá, Naftali, isso passou durante esse período de Josias. E uma contínua reforma estimulada por uma coisa que vocês não vão crer. Por descobrimento do livro da lei, quando tinha o rei Josias 18 anos, encontraram a Bíblia que se havia perdido. Imagine o templo, os sacerdotes aí, e haviam perdido a Bíblia. Por isso eu comecei a dizer a vocês, sabe onde está tua Bíblia em tua casa? Porque se perderam a Bíblia allá no templo, imagine como estava a situação espiritual desse povo. E se tu quizás estejas reclamando aí, a igreja está fria, não há vida espiritual, mira-te no espejo, porque seguro has perdido tua Bíblia. Seguro não la lees hace muito. Não há rodilhas no piso para orar, para buscar a Deus. Não há intimidade, não há oração. Então, claro,
tu vas sentir algo que está frio, parece que não há vida, parece que o Espírito não está, é porque eres tu que está nessa situação. Se vas a perguntar a outro, quizás vai dar-te conta que o outro está muito bem espiritualmente falando. Muitas vezes não é o outro. A primeira coisa que temos que fazer é mirar a nós outros primeiro, antes de apontar o dedo, este ou aquele. Se algo está mal, e se algo necessita cambiar, empieza por ti, por tu própria casa. Há que começar por nossa própria casa, por nós outros. De que vale falar de amor, de perdão, de justiça, se eu mesmo não perdono, não amo e não sou justo com nadie? De que vale falar sobre ler a Bíblia, sobre orar, se eu não lo hago? Então temos que começar por nós outros. A reforma deve começar aqui, adentro de cada coração, começando por ti. De nada vale apontar o dedo para o esposo, porque tu não lês a Bíblia, tu não queres ir à igreja, e tu? Quizás tampouco tu, ou tu não te mueves, ou a esposa, é o mesmo. Apontar dedos não. Melhor tu, ponte. É como passou com muitos que se han convertido, simplesmente han decidido, Deus tocou o coração e disse, sabes que a partir de agora é assim, eu darei a prioridade a mi Deus, venga tu comigo ou não, assim vai ser. Pero assim vai ser, e eu irei de lleno. Se tu não me sigues, não me sigues. A questão é que não há outra salida senão tomar decisões e sermos radicais em muitas situações. É interessante, mira, que o que passou é que o livro se havia perdido. E durante a reforma do templo lo encontraram. E o mais incrível é que, ao reparar aí as grietas do templo e encontrar o livro, el escriba que lo encontrou, não? Mira bem, versículo 8 agora, para que entendamos. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Mira aí. Normalmente el libro de la ley ou la Torá significa um de los 5 livros iniciales del Antiguo Testamento. Então se lo entregou a Safán e este, depois de lerlo, foi e le informou ao rei. Assim que este cronista agarrou o livro, lo leyó e levou ao rei. Agora mira bem, os ministros de sua majestade, sigue o texto, versículo 9, han recorrido o dinheiro que estava no templo e se los han entregado aos trabalhadores, a los supervisores. E o cronista Safán também le informou ao rei que o sumo sacerdote Hilquías lhe havia entregado um livro, al qual levou em sua presença. Mira bem, entregou um livro, lleno de polvo, um livro, não era o livro, não? Não era exatamente, não tinha aí como sendo a palavra de Deus. Alguns lo agarraram, nem lo reconheciam muito bem. E o cronista também lhe informou ao rei que havia passado isso. E quando o rei ouviu as palavras do livro, mira bem, porque lo leyó delante do rei, e quando o rei ouviu as palavras do livro, mira o que passou, se rasgou as vestiduras e deu esta ordem a Hilquías, o sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Aquibor, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, e a Asaías, su ministro personal. Versículo 13, vayan a consultar el Senhor por mim. Então, mira que ele rascou suas vestiduras. ¿Sabe o que significa hacer isso? Quando tu haces isso, agarra a roupa e la rasca, la rompe por completo naquele tempo, significa indignação. Significa que?
¿Qué pasó? Es el libro de la ley, perdido todos esos años. La gente alejada de Dios. ¿Cómo puede? A veces nos falta indignarnos. Nos falta reaccionar com nós outros mesmos, com a situação ao redor. Nos falta, a vezes, poner um ponto final em algumas coisas. Girar a página para um novo momento. Tomar decisões realmente importantes e definitivas na vida nossa. Dizer, basta já com isso. Já nunca mais. É importante que essas decisões ocorram na vida nossa. Se queremos cambios, necessitamos tomar decisões desta classe. Não estar jamais aceitando viver aí em uma qualidade de vida que não funciona. Uma espiritualidade vergonhosa que às vezes pensamos que é a espiritualidade que Deus quer para nós outros. O livro da lei foi encontrado, foi leído, o rei se quedou indignado por essa situação, rascou sua roupa, la rompeu por completo. E é interessante que se vocês vão ler, aliás, no livro de Deuteronômio, se diz que o rei teria que ter uma cópia para ele. Ele devia ter uma cópia para ele, para que pudiera ler. Também diz que cada rei deveria ter essa cópia, mas também diz que a lei deveria ser leída. Esta Bíblia, a lei, a Torá, deveria ser leída em uma Assembleia General da Nação. É decir, se cerram todos os canais de televisão, todo o que se imagina que seja internet, e há um solo canal de televisão para ler a Bíblia para toda a nação que tem que escutar. E isso tinha que ser feito a cada 7 anos. Era o que disse em Deuteronômio. Mas havia muitos anos que não se escutava da leitura da Bíblia ou da lei. Significa, o povo então se empieza a ser que cada um vá por seu caminho. Cada um faz o que lhe dá na gana. Allá no próprio templo já não dão a prioridade de cuidar do templo, já não buscam o livro, não há o culto, não há empiezam a ensinar tonterias. Tanto é que mira bem, e he dicho isso e le repito, todo o Novo Testamento, basicamente grande parte do Novo Testamento, está aqui e foi escrito para corrigir errores. Corrigir as prédicas que estavam sendo hechas naquele tempo, que estavam alejando das verdadeiras palavras de Jesucristo. Agora sim, imaginem vocês, se Pablo, Pedro e os demais escreveram livros que estão no Novo Testamento para corrigir errores, falsas ensinanças, falsos profetas, se escreveram para poder combater os anticristos que havia naquele tempo. Imagine chegar ao século XVI, quantos anos? 1500 anos de evangelho sendo predicado e mal ensinado e entregado ao povo como se fosse a verdade. Era mais que necessário uma reforma. Era mais que necessário um câmbio, mas mesmo assim, grande parte não queria câmbios. ¿Por quê? Porque les dava dinheiro no bolsillo, les davam poder, podiam maniobrar a gente, podia hacer todo o que queriam e a gente sempre, ok, está bem, se sentiam os todopoderosos. Entendem? E hasta hoje isso passa.
Não podiam ir em contra do que se dizia, porque se iam em contra, eram excomungados, eram enviados ao inferno. E a superstição, o medo, que hacía? Los hacían callar, los hacían regressar, hasta que houve alguns homens que não aguentaram mais. Pastores, sacerdotes deste mesmo grupo. Eu les dou acá por lo menos alguns nomes para que vocês sepam. Mira, John Hus, John Wycliffe, Jerônimo de Savonarola, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, Guilherme Farel, Juan Calvino, John Knox e outros tantos. Homens que decidiram dizer basta já para essa enseñança mal hecha que está ocorrendo acá. Há que fazer um cambio. Eles não disseram, há que dividir a igreja. Há que cambiar. Han hecho propostas. Quando Martinho Lutero puso allá no dia de Todos os Santos, na porta da catedral de Wittenberg, antes do culto, as 95 proposições, teses, que ele dijo, isto aqui na igreja tem que cambiar porque está mal. Quem eram os líderes? É decir, como se o pastor fuera e pusiera allá afuera um letreiro aqui, isso deve cambiar, está mal. Aí os presbíteros miram ali, o que passou? O que é isso aqui? Está louco o pastor? Já, ao traseiro do pastor, vamos buscar outro. Isso não vamos a cambiar jamais. Por quê? Porque naquele tempo, seguir aquilo que estava sendo proposto significava cambiar grande parte da enseñança que estava sendo predicada. E mira bem, que estava sendo predicada, porque a gente nem a Bíblia na mão tinha. A prédica era hecha de espaldas em latim para o povo. O povo não tinha na mão a Bíblia para conferir o que é. E hoje tem e não lo hacen tampoco. Ah, pero a Bíblia tuya não é a minha. Pero has leído a tuya? Não! Porque se hubieran leído se converteriam, iam convertir-se. Não, eu não necessito ler a Bíblia, eu sei que o que é verdade, o que não é. Não sabes nada. Sabe o que vem desde há muitos anos e que não quiseram cambiar, que não quiseram reformar. Então, há que entender que para que haja a verdade, que a verdade pode estar aí, há um custo. E o custo para esses homens acá, como passou aqui, com esse grupo aqui, Josias, tentando fazer todos os cambios, o povo nem sempre lo aceita com alegria. Porque significa também cambiar algumas coisas, perder coisas, sofrer. Pero no século XVI, 1500 e algo, quando todo parecia perdido, um homem, à luz de velas, encontrou na Bíblia o mensagem: o justo vivirá por fé, não por obras. E isso cambiou toda a história. Isso puso Bíblias na mão do povo, para que o povo agora pudiera ler por sua própria conta e encontrar as verdades que ocultavam. Entendem? A nós outros nos chamam lavadores de cerebro, não? Mas a realidade é que nós outros não lavamos nada. Leia a Bíblia e tu vas então entender que é a Bíblia que lo hace. Estudia-la e vas a ver que é a Bíblia que limpia, que lava, que quita toda a suciedade, que desmascara, não? A mentira, que traz a verdade, que traz a luz à oscuridade que estamos vivendo. É a Bíblia, não somos nós outros. Se tão somente um homem agarra sua Bíblia e se separa e vai meditar em ela e vai ler em ela, não necessita
um creyente para predicar-lhe a ele. Se tão somente uma pessoa que disse, não, eu não quero saber de escutar a ti porque tu te lavaram o cérebro, oye, agarra tu Bíblia, separate e ve a ler-la e vas a dar-te conta que não foi contaminado por outros. É a Bíblia que nos contamina, nos dá o vírus da verdade. Um vírus que em verdade combate o outro vírus que se chama o vírus do pecado, que nos condena. Então, irmãos, Josias aqui, ele começou uma grande reforma, começou algo tremendo que impactou a toda a população, rascou seus vestidos, começou uma nova vida para o povo de Israel, e começou a buscar o Senhor, e tanto é que o texto diz aí, hablen, perguntem a Deus por mim, não? Foi as palavras que ele utilizou, ir e perguntar a Jeová por mim. Sabe que Deus havia dito para Josias, justo naquele tempo? Disse, Josias, eu estou irado com este povo, e vou trazer juízo sobre ele, los vou matar, los vou destruir o máximo que eu pueda, porque já não aguento mais a este pueblo. Pero porque tú me buscaste, Josias, eu não lo haré durante o tempo que tú seas rei. Pero depois que tú mueras, este pueblo vai sentir o peso de mi mano. Este foi o mensaje dado a Josias, não? Porque Deus estava com a ira encendida em contra do pueblo. El juicio viene, pero não será durante o tempo de que tu estés como rei acá. E o juízo está por venir. E me dá pena de que muitos aún estão cegos. Que muitos aí, quando ustedes mesmos intentam anunciar o Evangelho, huyen, não querem escuchar. Pero não se desanimen. O hecho de que estamos predicando o Evangelho é porque é necessário para salvar vidas que estão aí, em verdade, ciegas por el diabo, por Satanás, por eles próprios. Necessitamos predicar. Deus não necessita nossa prédica, por um lado, mas Ele conta com ela. Ele quer, porque só o hecho de que alguém agarre a Bíblia e la leia é suficiente para que se convierta. Pero muitas vezes não querem nem ter Bíblia em sua casa. Pero a palavra de Deus diz que é importante, não? Porque o juízo viene e é importante entender isso. Irmãos, para que sepam, um alto comandante de um exército uma vez descreveu sua convicção por el pecado, que é o que falta. Ele é de uma cidade escocesa e ele disse o seguinte: ustedes, os que se sentem tranquilos, têm uma concepção limitada de lo aterrador que é a vista quando o Espírito Santo se contenta com abrir os olhos de um homem para ver o estado real de seu coração. Quando o Espírito Santo abre a visão de este homem para que ele veja o estado real de seu coração, este homem vai dar-se conta de que ele deve fazer uma reforma em sua vida. E ele segue: homens que foram educados para isso e se consideravam ser buenas pessoas e religiosas, han sido guiados a buscar dentro do fundamento ao qual estavam descansando. Eu estou descansando nessa classe de vida espiritual, e quando encontraram, se han dado conta do quão podrido estavam por adentro e quantos cambios necessitavam. Então, irmãos, muitos que conheceram o Evangelho, infelizmente, com o tempo, por não cuidar da vida espiritual, começaram a descarriar, começaram a ensuciar-se de novo no pecado. Muitos se volveram
a um pecado descarado, uma vida sem santidade. Ora, quando eles têm de novo o contato com o Evangelho, todo, e se eles se permitem, todo cambia, todo se torna restaurado, todo se restaura. Por isso é importante que nós outros entendamos isso. Deus estava disposto a trazer todo o mal sobre Israel, porque se haviam alejado dele. Não? Josias sabia que Judá merecia o juízo. Josias sabia isso. Pero Deus disse que, tranquilo, porque não será em tu tempo. Además de las promessas del juízo que havia no livro, também havia a fidelidade de Deus, que diz que aqueles que estão comigo, a estes los protegerei, a estes cuidarei. Quando disse de destruir e trazer juízo sobre o povo, não significava destruir justos e injustos, porque Deus tampouco hizo com Sodoma e Gomorra. Se há 10 justos, eu não vou destruir o povo. Não era assim? O mensagem que Deus deu a Abraão? 10. Quantos havia? Só salvou a Lot e a família. E ele destruiu o povo porque não havia mais que 10 justos em Sodoma e Gomorra. Quantos justos há em tu casa? Quantos justos há em tu pueblo, em nossos países? O juízo vendrá sobre aqueles que estão alejados ou vivendo uma religiosidade falsa, vergonzosa. Por isso é necessário uma reforma. A mensagem para o rei Josias foi esta então. Ora, hermanos, o coração de ele, del rei, se quedou aquele coração, não, que quero mostrar aqui, só para que já terminemos. Versículo 18 ao 20 diz assim: Déjenlo pues, replicou o rei, que nadie mueva sus huesos. Vamos regressar um pouquinho para que entenda um pouquinho melhor. Estou acá, estou no capítulo 23, por isso estou aqui como louco. 18 ao 20. Pero el rei de Judá, que los enviou para consultar-me, díganle que en los que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo, como te has conmovido y humillado ante el Señor, versículo 19, al escuchar lo que he anunciado contra ese lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rascado las vestiduras y has llorado en mi presencia, y yo te he escuchado, yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepassados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verão a desgraça que enviarei sobre esse lugar. Assim que eles regressaram para informar ao rei. Há situações que às vezes passam com nossas famílias. Predicamos ao papá, predicamos à mamá, predicamos ao irmão, ao sobrinho, chamamos a nossos países para falar do juízo que vendrá, que necessitam começar nova vida. E que fazem eles? Han lavado seu cérebro, não quero saber. E Deus está dizendo aqui a ti, que has roto tus vestiduras, eu te vou preservar, pero a eles vão sofrer o castigo. Como também vocês poderiam sofrer o castigo, haver sofrido. Cada um dará contas de si mesmo a Deus, não há outra. Serás levado ao sepulcro em paz. Esse foi a mensagem que foi dado ao rei Josias. Pela reforma, sim. A reforma, naquele tempo de Josias ocorreu. A reforma no século 16 também ocorreu. Custou vidas, muitos han muerto, muitos han sofrido, famílias divididas, famílias destroçadas, porque os que não queriam a reforma, assim hicieron.
Nos dias de hoje, não pensem, quando tu queres seguir uma vida piadosa, também vai sofrer por isso. Nos tempos de Jesus, os apóstolos foram mortos por predicar o Evangelho. Uns crucificados de cabeça abaixo, outros cortados ao meio, cerrados ao meio, mortos por causa do Evangelho. Porque anunciaram a Jesus, metidos à cárcere. Pablo mesmo aí, se acordam aí das leituras que hicimos de Pablo na cárcere, aliás, esperando o juízo e enfrentar a arena ali com leões ou gladiadores. E nos tempos da reforma, quantos, não, em tempo de Nerón, de los cristianos que alumbraram o povo. ¿Por que alumbraram o povo? Porque los ataram a postes aí e puseram aí asfalto e prenderam fogo para que pudieran estar alumbrando a la ciudad de Roma. Quantos morreram por causa do Evangelho? E quantos agora? 340 a 390 milhões estão sofrendo, porque estão predicando a verdade. Porque este mundo acá, o rei deste mundo acá se chama Diabo e Satanás, que está dominando os corações, e solamente o Espírito Santo de Deus para cambiar isso. E nós outros somos responsáveis por anunciar este Evangelho para que este câmbio ocorra. Assim que não te detengas, siga sendo a reforma, siga anunciando Jesus como sendo o único e suficiente Salvador. Não há outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus. Não há salvação por obras, porque por obras nadie pode salvar-se. Não piensas que tu eres bueno, eu sou bueno, eu não mato, eu não roubo, assim que Deus me vai dar a vida eterna. Mentira, não se entra no céu por isso. O céu é por la fé, mediante a graça de Deus, não de obras para que nadie se glorie. Temos que anunciar e mostrar à gente que a suposta verdade que eles estão seguindo é uma mentira satânica, que estão enganados. Não se desanimem. Habrá persecução sobre vocês? Já há acá. Vocês não se dão conta. Porque quando se encontram quizás com amigos que estão por aí, e que tu empiezas a tentar falar sobre o Evangelho, não quer escuchar. Tu queres dar uma Bíblia, não quer aceitar a Bíblia. Se te miram a ti, estão mirando tus detalhes, porque se tu te equivocas em um ponto, dizem: ué, tu não és cristiano? E eles não são cristianos também? Não se dizem cristianos? Nós outros não somos perfeitos, somos sim pecadores salvados por a graça de Jesus, não porque merecemos. Nós outros não temos, somos pecadores, seguimos cometendo erros. Não devemos, e lutamos em contra, e devemos lutar em contra. Essa é a diferença. Mas não podemos jamais deter-nos porque alguém aponta o dedo e diz: tu não estás. Se ele te disse a ti: tu não estás, não eres cristiano, sou. Mas por que estás fazendo isso? Isso é pecado em tu concepção. E por que tu lo haces? Ou quando não, é sencillo. É dizer: sim, sou pecador, sou falho, estou lutando, minha vida está em construção, a salvação é um processo. Eu não sou salvo pelo que eu hago, mas pelo que Jesus hizo na cruz por mim. Então, temos nós outros que ter palavras para contestar. E a palavra de Deus é a melhor palavra que há. Então, não nos desanimemos. Se a gente na calle ou no trabalho intenta perseguir-te a ti por isso, oye, sienta-se, como disse Pablo, orgulhoso, sienta-se feliz. E disse Paulo: melhor sofrer como cristiano por predicar do que sofrer como ladrão. Então, sofra como cristiano, não? Se te querem fazer-te desanimar, diga: oye, mira, estou aqui, neste lugar, tu crees que eu não deveria estar? Não, eu posso estar em qualquer sítio. Não significa que estou de acordo com o que fazem. Não sou melhor que tu. O que eu sei é o que Cristo hizo por mim.
Não podemos desanimar-nos para nada. Que Deus nos bendiga, que Deus nos fortaleça e que nós outros sigamos reformando. Estamos em construção, a igreja está em construção. E a Bíblia diz que devemos ser perfeitos como perfeito é nosso Padre Celestial. E estamos a este rumo, ser a imagem e a semelhança de Jesus. Busque isso. E se de repente eles não se motivam a seguir Jesus por ti, diga-lhes a eles: mira, tu não tens que seguir a Deus por causa de minha ação. Deus não te chama para seguir os seguidores de Cristo, Deus te chama para seguir a Jesus Cristo. Isso é o que importa. Então, se te escandaliza por uma coisa pequena, Jesus seguro não te vai escandalizar, porque nele não houve pecado algum. Irmãos, adelante. Vamos construir este reino de Deus acá na terra. Nos toca a nós outros. Estamos em construção. Nossa vida, a igreja, é reino. Não nos detengamos. Haverá muitos problemas, haverá. Um montão de basura, um montão de coisas. Há que rascar a pintura. Há que confrontar. Há que mover. Há que limpar. Mas depois vem também a parede nova, a pintura nova, e um novo momento vai ocorrer. Assim que estamos bajo juízo. Sim, estamos. Mas não significa que teremos que sofrer este juízo. Assim que andemos então nos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus nos bendiga, porque Deus é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso.